Alá mãe, alá pai, vó. Você que deixa o celular na mão da criança o tempo todo, né? A gente pode dizer que ela tá fazendo errado ali. Está prejudicando, né? A gente tem que avaliar por tem caso caso, e caso, porque né? assim, eu brinco que não tem como a gente tirar, nem das crianças tão pequenas, né? Nem dos adultos, Nem- quer dizer, tô com 2 celulares na mesa Porque aqui. eles são de uma geração que é totalmente tecnológica. Se você não permite, você exclui. Exato, E aí você gera outro problema. exatamente. A questão é você ter o controle disso. E proporcionar para essa criança momentos em que ela vai interagir com as pessoas ali no cara a cara. Não só pelo celular. As pessoas têm, muitas, usado o celular como uma babá. Isso. Eu preciso fazer coisas que o meu filho não deixa. Gente, uma criança não vai deixar mesmo. Aí a gente pensa nas nossas mães, né? Como é que elas conseguiam? Porque a nossa expectativa é de ter que dar conta de tudo, de novo. Sim. E aí não dá pra gente dar conta de arrumar a casa, de olhar a criança, de fazer tudo sem... Então usem a tela de maneira inteligente. Você sabe que é aquela hora que você vai precisar que a criança esteja distraída, aí ok, dá lá o celular pra criança brincar, jogar naquele momento em que você precisa. Mas não pra tudo. O que acontece é assim, toma. Ah, não sei o que, toma. Ah, eu queria... Não, daqui a pouco eu pego. Mexe no celular. E aí, isso vai atrapalhando demais. E aí, fora a questão cerebral, do desenvolvimento do cérebro da criança mesmo, né? Nossa. Que são habilidades que ela vai tendo ali do ambiente que ela não vai ter. Porque tá na frente da tela. E aí o cérebro ele vai ficar viciado naquilo tudo muito rápido, muito prático. Isso. Aí entra a tolerância à frustração, as pessoas que não aguentam esperar. Porque ali é tudo assim, ó. Ansiedade. Ansiedade. Porque o celular você clicou já abre. É. Aí as escolas vão ficando mais chatas, porque... De maneira instantânea, eu vou querer as coisas. tem que abrir essa apostila e fazer isso. Nossa, vou ter que calcular esse exercício. O Google, 1 minuto. Você chama lá, tem aplicativo hoje, que eu fico impressionada. Assim, às vezes adolescentes, mal você sabia disso? Eu falo, não. E assim, eu vou pedir pra fazer tal coisa pra mim. Um texto pra fulano. Aí fala, digita um texto pra mim em tal contexto. A inteligência artificial Faz Sim. isso. faz. A criança não precisa nem ter o trabalho de pensar. De pensar. Exatamente. Ela falando isso, eu lembrei de um vídeo que eu vi ontem de uma criança que a mãe dela deixou ela fazendo exercício na cozinha e saiu. Essa criança não foi perguntar pra Alexa o resultado das continhas? Aí eu perguntei, Alexa, quanto que é tal vezes tal? Aí respondia ela lá e colocava. No final, ela falou, mãe, terminei. Eu falei, olha só, gente, como é que pode? Exatamente isso. E aí, imagina, as escolas, na visão deles, hoje em dia, tá muito chata. Por quê? Porque lá você tem que parar, você tem que pensar, você tem que testar. Você tem que esperar, ter um tempo para as coisas acontecerem. No celular, não. Então, se nós queremos crianças que sejam mais tolerantes com frustração, por exemplo, eles vão se frustrar. E aí, diante de qualquer frustração, isso aqui, às vezes, é um refúgio. A criança começou a fazer qualquer coisa ali, toma. Ela não tem nem tempo de pensar numa solução para aquilo. E aí, isso daqui vai reforçando aquilo que a gente quer eliminar. A birra, por exemplo. Normalmente, o que é a birra? Como que a criança se expressa? É algo que ela não quer? É através da birra? Olha, quando a gente pensa em birra, a gente vai pensar em crianças de até uns 3, 4 aninhos aí no máximo. Pô, tem adulto que faz birra também. Tem adulto que faz birra, mas eles esquecem disso. Aí culpa só as crianças. Enfim. Inclusive, muitos adultos fazem birra na hora que a criança tá fazendo birra também. Meio que eles competem, sabe? Sim. Pra ver quem faz a pior birra ali. A diferença é que o cérebro do adulto tá desenvolvido. Da criança não. Então, quando a criança entra num estado de birra, a gente pode pensar que isso é um descontrole emocional dela ali, exatamente pelo cérebro não ser maduro o suficiente. Sim. Uma criança de 2, 3 anos, quando ela tá diante de uma frustração, ela não consegue raciocinar. A parte lógica do cérebro dela para de funcionar.
Ela só vai conseguir pensar logicamente ali com uns 4, 5 anos, que ela vai conseguir entender um pouco de consequência. Só que quando a criança entra nessa birra, nesse estado, ela ativa a amígdala. E a amígdala, ela é responsável por cuidar, assim, mostrar pra gente onde tá a zona de perigo ali. Falou, opa, peraí, você tá entrando ali. Ela é meio que o nosso sistema de alarme. Eu não sabia que tinha Na função criança, da amígdala, não. Ai, Tem. sério? Mas não é a amígdala da garganta. Ele eu achou que pensei que É era a amígdala do cérebro. Ah, Tem um negocinho assim, ó, Tem. pequenininho, mas que causa um estrago. Nossa. É, fica bem guardadinho, fica bem escondidinho. Ah. É, mas não é a amígala da Eu pensando que era amígdala. Eu falei assim, caramba. Aí, Aí ó. ele pensou assim, Não, eu era- já tô querendo tirar a minha. Era tirar a tô amígdala e querendo tirar a pronto, minha. resolvi os problemas de birra. É a amígdala da cabeça. Cerebral. É. Tá. Então imagina, ela dispara um alarme. E esse alarme coloca o corpo da criança inteiro pra reagir contra o risco. Porque ela entende que aquilo ali é uma situação... Opa, fomos frustrados, sabe? Então assim, Sim. ele começa... as coisas não estão saindo conforme planejado. O que a gente vai fazer? O alarme dispara, ele começa a liberar força pra onde? Pés, mãos, criança joga as coisas, bate, se joga no chão. Ela precisa liberar aquilo. Ah, então tá, vou deixar lá se jogando. Não, a gente não pode deixar que a criança se machuque. Mas a gente também não pode ignorar. Porque a criança, ela tá num descontrole. Ela não vai conseguir voltar pro estado de bem-estar dela sozinha. E aí, quanto mais você grita, quanto mais você fala, ou se você bate, qualquer coisa que as pessoas façam, só vai piorar. Aquela criança, ela precisa voltar pra sua regulação, pro seu bem-estar. Quem que faz isso? Adivinha? Amígdala? O adulto. Eu fiquei em choque, pessoal. Fiquei em choque. Eu falei assim, caramba, existe mais de uma amígdala no corpo? Caramba! Aí Agora a pergunta é, como o pai e a mãe podem fazer isso? Cada criança, ela vai aceitar uma coisa. essa amígdala não dá pra tirar. Não. Nossa, E aí? é um problemão. Você tem que regular. Se você tá com uma criança lá, vou imaginar que é como se fosse uma fogueira. Você tá jogando lenha, o fogo aumenta. A lenha é o quê? São os gritos, o descontrole do adulto. Se nem o adulto tá conseguindo controlar a emoção dele naquele momento em que a criança está descontrolada, como que ele quer que a criança, com um cérebro imaturo, resolva aquela situação sozinha? Se nem ele, que é adulto, não tá conseguindo. Então o adulto, ele precisa entender que aquilo não é pra provocar ele. Não é pra desafiar ele. A criança não tem nem essa intenção, ela não tem nem essa malícia ainda. E as pessoas vão muito por essa via. De que a criança tá desafiando, de que ela tá fazendo aquilo porque ela quer... ela quer Envergonhar. conseguir, e aí eles entram no Ela quer embate atenção. de quem é mais forte. Aquela criança é quase um pedido de socorro, só que não é de um jeito aceitável pelas pessoas. Mas é a reação física da criança é por um descontrole emocional. E a gente precisa ajudar ela, não adianta ficar dando bronca, não adianta ficar falando na hora que aquela criança tá lá esgoelando. Ela precisa se acalmar. Crianças muito pequenas, a gente acalma distraindo. Porque se você tá diante, o que te deixou frustrado, com raiva, seja o que for, que deixou aquela criança daquele jeito, se você mantém ela diante daquele estímulo, ela vai continuar. Ela vai continuar. Porque o estímulo tá lá, o que deixou ela Exatamente. daquele jeito tá lá. Você tem que tirar a criança dali e distrair ela com outra coisa. E com a criança no shopping, Não, né? acho No que... shopping, no corredor, fica à vontade, no corredor dos brinquedos, né? E achar que a criança Vai não olhar e não vai pedir. Não vai pedir. Não quero entrar, não quero... É igual levar uma criança no supermercado depois de um dia inteiro de escola, em que a criança tá cansada e não querer que a criança peça nada. Então, assim, a criança já está cansada. Passar no corredor do E Danone. com fome também, às vezes, tá né? com fome. Quem disse que ela queria ir no mercado? É verdade. Ninguém pediu, Aí perguntou pra vai, ela se não ela pode queria. pegar nada. Aquela criança, ela entra assim, não entende. Como? Então, uma das coisas que ajuda a
Não 100% prever, porque dependem de vários outros fatores. Sim. Mas para as crianças que já entendem um pouco, a gente precisa pensar sempre que a criança precisa de um ambiente previsível. O que é um ambiente previsível? A criança precisa saber o que vai acontecer. Vamos no shopping, a gente vai lá, vai ter que ir na loja de brinquedo porque tem que comprar um presente pro priminho, que é aniversário. Então, ele vai ter que saber que ele vai no shopping, que ele vai entrar na loja de brinquedo, que só vai escolher o presente pro priminho e depois vai embora. Que não vai comprar nada, que ele não pode. E não vai falar isso uma vez e ok. Você vai falar isso 30 minutos antes de sair de casa, 20, 10, na hora que estiver indo pro carro, a hora que estiver dentro do carro, a hora que estiver chegando lá. Você tem que repetir várias vezes. A criança não vai guardar aquela informação de uma vez que você fala. E ela não vai aceitar logo de imediato, né? Eu simplesmente, eu vou comprar pro priminho e pra mim. E pra mim, porque eu não, Né? esse brinquedo é tão legal, eu queria tanto um desse. E aí os pais precisam aprender a negociar isso com a criança também. Meu pai falava assim, ó, Na cala a volta. boca, Achei que você ia falar assim, na volta a gente compra. cala a boca. O seu presente tá em casa, se você não ficar quieto. Não, ameaça, ficava quieto. A ameaça funcionava, mas assim... Não é o certo. Ó, Não eu não é tenho legal, trauma né? nenhum desse É, período, assim, eu não tenho trauma nenhum. Tranquilo, foi tranquilo. E claro, terão crianças que assim, elas não vão aceitar nem que você chegue perto. Elas não querem contato. Tem criança que gosta do abraço. Então você ignorar também traz pra criança a sensação de insegurança, que ela já tá ali num negócio conturbado. E ela não pode contar com ninguém. Então essa criança, você vai ter que ali saber lidar, gente, isso passa. É difícil? É. A gente fica irritado, a gente fica irritado. Passa vergonha muito. Passa vergonha, é. Mas aí a gente precisa pensar se vai se preocupar mais com o que as pessoas estão falando ou de fato com a relação que você está construindo com seu O seu filho. filho. Então o pai tem que estar um passo à frente nisso, nesse Nós caso. somos os adultos de cérebro Sim, maduro. Sim. Deveríamos. Deveríamos. E às vezes, por conta de pensar e se preocupar com as pessoas, ele acaba negligenciando com o Porque filho. ninguém gosta de passar vergonha. Verdade. Não é uma situação fácil, não é mesmo? eu E a fico- gente falando, ok, dá pra gente imaginar o cenário e como faríamos. Mas na hora que você tá ali, aí você olha todo mundo olhando pra sua cara, e aí você já imagina, né? Começa uma vida, nossa, estão achando que eu sou uma péssima mãe, estão achando que eu não sei cuidar direito, que educação que você dá pro seu filho. Você consegue imaginar até o que as pessoas podem estar falando ou pensando sobre aquela situação. Verdade. E aí você foca tanto nisso que você esquece da necessidade da criança. Então a birra às vezes vai acontecer porque numa criança maior, que já não deveria estar fazendo tanto, aí assim pra tentar conseguir o que ela quer, né? Então Sim. pode ser sim pra testar um pouco. Mas nas crianças pequenas não. E aí, todas as necessidades daquela criança foram atendidas naquele dia, no sentido de ela tá com sono ok, não quebrou nada da rotina dela, porque pra criança isso é importante. Por que tá acontecendo aquela birra? Nem sempre é porque a criança quer alguma coisa, às vezes ela só tá com sono. Quantas crianças que às vezes não estão lá esgolando, daqui a pouco você deu um colo, ela dorme. Ela só tava com sono e tem um meme que fala, né? A criança quebrando a casa, mas ela tá com sono. Às vezes a criança só tá com sono. E a forma Mas- dela se comportar é De dessa pedir. forma. Porque ela não sabe o que é aquilo. Ela vai começar a sentir um desconforto. Quando a gente tá com sono, a gente não fica irritado? Fica. Ai, Com certeza. fome. Com fome. Com fome. A criança também, só que a gente sabe identificar isso. A criança não. Então tem várias situações de birra que elas podem ser evitadas quando a gente conhece o nosso filho e entende as necessidades deles. E quando a gente consegue dar uma previsibilidade do que vai acontecer. Ninguém gosta de ser pego de surpresa. Verdade. Imagina, você tá com fome, aí você vai lá num lugar cheio de comida. Não, mas você não pode comer. A gente só veio aqui pra comprar tal coisa. É, eu não Todo vou mundo deixar ia ficar- você olhando o prato enquanto você não come. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!